Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa segunda aula de Photoshop em que nós vamos trabalhar com limpeza de pele em retratos. Para isso a gente vai utilizar algumas ferramentas como os pincéis, por exemplo, que vão amenizar ou até mesmo retirar detalhes da pele que a gente não quer que fiquem na nossa foto, ok? Então nós vamos conhecer, por exemplo, o pincel de recuperação para manchas, o pincel de recuperação, a ferramenta correção, também o próprio pincel em si e o carimbo, a ferramenta carimbo, que é uma das ferramentas mais antigas de outras versões do Photoshop. Antes de a gente começar a trabalhar com as fotos, eu quero mostrar as fotos que eu selecionei. Então todas essas imagens, elas têm aqui, esses retratos são com problemas de pele, com acnes, espinhas, e a gente vai remover, retirar ou até mesmo amenizar, dependendo do que for. Uma coisa que é muito importante a gente ter em mente, pessoal, é que quando a gente vai tratar a pele de uma pessoa, é muito importante que a gente mantenha a personalidade, mantenha a essência dessa pessoa na foto, porque um tratamento mal feito, muito invasivo, ele pode tirar a personalidade daquela pessoa. De repente você vê a pessoa real e a pessoa na foto, parece que são duas pessoas diferentes. Então o tratamento de pele ele visa suavizar, amenizar e não ser um tratamento assim tão invasivo e, como eu disse antes, que despersonifique a pessoa, né? Que faça com que ela se torne uma outra pessoa. Isso a gente tem que evitar ao máximo. Muitos tratamentos também podem fazer com que a gente perceba com um olhar muito rápido até que ali houve um tratamento. Então quando a gente percebe que o tratamento realmente está muito visível na foto, provavelmente esse tratamento não foi tão bem feito. Eu particularmente prefiro aqueles tratamentos mais suaves, mais sutis e que você realmente não perceba, né, no resultado, não perceba que aquilo foi tratado, ok? Embora essas imagens aqui, elas exijam talvez um nível de tratamento um pouquinho maior, por de fato termos aqui um trabalho maior a ser feito, né? A pele dessas pessoas está razoavelmente, né, comprometida pela presença de espinhas ou acnes, ok? Outra coisa também que é interessante antes da gente começar a fazer o trabalho é saber como que a gente vai selecionar, após, né, selecionar essas ferramentas, como que a gente vai selecionar esses pincéis, no sentido de não tanto selecionar, mas manipular esses pincéis, aumentar, diminuir de tamanho, aumentar a pressão, diminuir a pressão, pois saibam que todos esses pincéis eles têm a sua força. Você pode aumentar essa força ou diminuir essa força. Força, formato, pressão, são vários detalhes pequenos relacionados a esses pincéis. Então vamos começar com essa parte antes de ir para a parte dos pincéis devidamente. Então basta eu usar o botão direito do mouse. Eu vou usar aqui, clicando então com o botão direito do mouse, vai aparecer essa caixinha aqui que consta tamanho e dureza. E também o tipo de pincel que você pode utilizar. Eu particularmente prefiro os pincéis mais macios, ok? Se eu aumentar o tamanho, obviamente o pincel em si vai ter um tamanho maior. Se eu quiser diminuir o tamanho, basta fazer esse comando aqui, ok? A dureza também está relacionada à força dessa ferramenta, né, desse pincel. Então, se eu aumentar a dureza, ele vai ter um tratamento mais invasivo, mais marcado na pele. Então, temos que cuidar muito. Aqui em cima também a gente tem, ó, opacidade e fluxo. A opacidade e fluxo, elas estão relacionadas também à força desse pincel. Se eu deixar tanto a opacidade quanto o fluxo em 100%, por exemplo, eu vou usar uma ferramenta qualquer aqui. Deixa eu pegar o pincel, vou aumentar o tamanho do pincel. Então se eu utilizar agora o pincel com a opacidade e fluxo em 100%, olha só a força que a ferramenta vai ter. Vou dar um Ctrl Z aqui para retirar. Agora vamos diminuir a opacidade e o fluxo desse pincel. Repare que já está bem mais suave. Eu posso também trocar a cor, né, utilizando essa caixinha aqui de cores, mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco, ok?
Então, já que vocês sabem como manipular esse pincel, alterar, né, o tamanho, a força dele, vamos agora então para as ferramentas em si. A primeira ferramenta que eu vou mostrar para vocês é a ferramenta Pincel de Recuperação para Manchas, ou você pode usar o J também no seu teclado, do seu computador. Como é que funciona essa ferramenta? Ela é muito simples e você pode utilizar ela em vários tipos de fotografias e para vários tipos de tratamento de pele. Quando eu falo tratamento de pele, a gente pode fazer isso também em objetos. Quem trabalha com fotografia de objetos, de produtos, também pode utilizar essas mesmas ferramentas para, sei lá, por exemplo, tirar uma mancha do tecido ou algo assim, tá bem? Então vamos trabalhar com a ferramenta Pincel de Recuperação para Manchas. Eu vou aumentar o tamanho. A rigidez de espaçamento eu particularmente não altero. Eu vou começar com as espinhas que estão um pouquinho mais isoladas. Por quê? Vocês vão perceber que essa ferramenta ela trabalha muito com o conceito de sensível a conteúdo. O que significa então o sensível a conteúdo? Tudo que está em volta daquela mancha, daquele ponto que a gente vai trabalhar, essa área em volta ela vai se sobrepor à área que a gente quer suavizar ou retirar. Então, por exemplo, se eu apenas clicar nessa espinha, ela já não existe mais. O mesmo ocorre com essa espinha, essa daqui que é um pouquinho maior, eu posso até dar um zoom. Eu vou dar Ctrl mais no teclado. E olha o que acontece. Então eu posso tirar basicamente todas essas marcas de espinha apenas usando a ferramenta Pincel de Recuperação para Manchas. Um conselho que eu dou, que é muito importante, é fazer isso pontualmente, ou seja, espinha por espinha, ou trabalhar de maneira isolada em grupos de espinha. Se, por exemplo, numa pressa ou numa falta de paciência que eu tenha de arrumar a foto, eu posso, por exemplo, tentar aumentar o tamanho da ferramenta, no caso aqui ainda eu estou falando da ferramenta Pincel de Recuperação para Manchas, e tentar resolver a situação de uma vez só. Porém, o que vai acontecer? A possibilidade é muito grande de que o tratamento não fique bem feito, que, pior ainda, você manche ainda mais a pele dessa pessoa. Então, como vocês podem reparar, a pele ficou ainda mais manchada. Então eu vou dar um Ctrl Z para basicamente desfazer esse tratamento. Ctrl Z e Ctrl Z. Melhor assim, ainda que tenha voltado todo esse grupo de espinhas aqui. Vou voltar com o Ctrl mais para dar o zoom na foto. Vou diminuir aqui o tamanho da ferramenta. E agora eu vou dar continuidade ao tratamento. E daqui em diante eu vou acelerar o tratamento usando apenas a ferramenta Pincel de Recuperação para Manchas. Eu vou acelerar o vídeo e quando eu tiver terminado o trabalho, a gente volta a conversar. Então, pessoal, eu já meio que finalizei o que eu podia fazer com a ferramenta Pincel de Recuperação para Manchas. Para finalizar essa parte mesmo, que ainda tem alguma parte aqui que não está muito boa, ainda tem uma certa marca, né, de espinha na pele, eu vou usar outras ferramentas, então eu vou dar continuidade ao tratamento dessa foto e ao mesmo tempo aproveitar para mostrar para vocês as outras ferramentas que são possíveis, né, de serem utilizadas para esse tipo de tratamento dentro do Photoshop. Ok? Então só vamos dar uma olhada aqui, ó, em histórico. Eu vou voltar aqui para o começo. Eu vou dar um Ctrl Alt Z. E olha só como era a foto no começo e como a foto ficou. Com ainda, obviamente, um resultado parcial, visto que eu não finalizei o tratamento dessa foto. Ok? Então o que eu posso utilizar para dar continuidade a esse tratamento aqui?
Eu posso, por exemplo, eu já vou falar da ferramenta pincel de recuperação, que ela é muito parecida com o pincel de recuperação para manchas, porém existe uma certa diferença que é bem grande entre as duas ferramentas. Mas eu vou partir agora direto para a ferramenta correção e vocês já vão entender o porquê. Novamente eu vou dar um zoom aqui, usando o Ctrl+ no meu teclado. Essa ferramenta ela funciona de uma maneira bem interessante, ela é bastante prática também e para algumas situações funciona muito bem. Aqui a gente tem uma pequena mancha, eu vou usar essa pequena mancha como exemplo. Basta eu clicar com o botão esquerdo do mouse e fazer essa seleção. Olha só, a seleção já está pronta. Então eu vou clicar dentro e vou arrastar para uma parte boa da pele. O mesmo eu vou fazer aqui. Vamos lá, deixa eu ver uma mancha que seja mais isolada ainda. Essa manchinha branca aqui, ó, que ela é bem sutil, eu vou fazer a seleção, ou seja, eu vou cercar essa mancha com ainda o botão esquerdo do mouse. Eu clico dentro e arrasto para uma parte boa da pele. Ou seja, eu sempre vou selecionar, eu vou cercar a parte que está ruim, eu vou clicar e arrastar e eu vou soltar apenas na parte boa da pele. A parte boa eu digo, obviamente, a parte sem manchas. Então eu vou me arriscar um pouquinho e vou selecionar essa parte que está um pouquinho maior de pele e vou levar para uma parte onde não haja tantas manchas assim, uma parte, né, da pele, essa parte aqui que está razoavelmente melhor do que essa. Então vamos testar para ver o que acontece. Vou trazer para cá e vou soltar. Eu vou dar um Ctrl D para desfazer a seleção e reparem, vou dar um zoom aqui, um pouco de zoom. Então assim, esse padrão de pele que estava aqui, ele permaneceu aqui, só que ele também veio para cá. Obviamente, eu não respeitei a textura, né, o padrão de pele que tem tanto aqui quanto aqui. Só que isso a gente pode amenizar bastante num outro tipo de tratamento que vocês vão conhecer na próxima aula, que é basicamente uma maquiagem digital. O que eu vou fazer hoje para ensinar para vocês é apenas arrumar a pele, para que na semana que vem, então, vocês possam ver na próxima aula, né, a pele com uma maquiagem digital. Então, todos esses detalhes, essas imperfeições que a gente tem aqui, elas vão ser amenizadas com a maquiagem digital. Não é o que a gente vai fazer, então, nessa aula. Eu vou dar continuidade usando também essa ferramenta aqui, que é a ferramenta correção, e vou levar apenas para a parte boa da pele. Embora, obviamente, vão acontecer algumas manchas aqui. Reparem que tem uma informação que é bem importante. Eu posso corrigir a origem, mas eu também, se eu quiser, eu posso corrigir o destino. Então, se eu quiser, primeiro, selecionar uma parte boa da pele, eu faço isso então, seleciono a parte boa da pele e jogo em cima de onde eu quero arrumar. Nesse caso, eu estou corrigindo então o destino e não a origem. Vou fazer mais uma seleção aqui para mostrar para vocês. Então eu estou basicamente, embora nesse momento ainda pareça um trabalho que não esteja dando muito certo, é que a gente está no meio dessa reforma, né? Depois vocês vão perceber que a pele vai ficar mais homogênea e mais lisa também. Aqui no caso eu estou retirando totalmente as espinhas, por isso que num primeiro olhar pareça realmente um trabalho bastante incisivo, né? Bastante invasivo até. Eu vou aproveitar agora e mostrar para vocês a ferramenta pincel de recuperação, que ela é muito parecida com a pincel de recuperação para manchas. A diferença é que eu não posso, como eu faço na pincel de recuperação para manchas, eu não posso simplesmente clicar achando que tudo vai se resolver. Olha o que aconteceu. Pressione o Alt e clique para definir um ponto de origem que será utilizado para reparar a imagem. O que isso quer dizer? Eu primeiro preciso apertar o botão Alt do teclado, a tecla, né, Alt. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou clicar em cima da pele que eu quero arrumar. É o contrário. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer então? Eu estou aqui com a parte ruim da pele. Eu vou escolher primeiro uma parte boa da pele. Eu vou clicar, eu vou fazer o quê? Clicando Alt e o botão esquerdo do mouse ao mesmo tempo, eu estou então copiando o padrão de pele que eu quero passar para a pele que seja ruim. Por exemplo, cliquei aqui, né?
E agora eu vou ficar arrastando o mouse em cima da parte ruim da pele, ou da pele, né, da pele que tem uma certa marcação. Uma coisa que eu sugiro é sempre fazer isso próximo ao ponto que você quer corrigir, porque a nossa pele ela tem diferenças de luz, de volume, de textura também. Então sempre peguem uma parte próxima, vizinha, que seja boa, para arrumar a pele que esteja ruim, ok? Aqui eu estou tirando bastante a textura da pele, isso nem sempre é aconselhável, porque depois pode ficar um tratamento muito marcado. Vamos ver o que vai sair no resultado depois. Vamos ver como é que estava então a foto anteriormente, assim quando eu abri a foto, e como ela ficou. Então a gente percebe que tem uma coisa bem importante para falar para vocês. Essa parte aqui, que é o maxilar, ele precisa ser mantido. Se a gente não respeitar essa linha, vai dar a impressão que a bochecha e o pescoço são a mesma coisa, o que de fato não é. Então a gente tem que respeitar, porque aqui existe um volume, uma diferença de iluminação que deve ser mantida. Então essa parte aqui, felizmente, já não tinha muita espinha nesse entorno, então eu não precisei mexer muito. Eu acho que o resultado, por enquanto, está satisfatório. A pele está bem lisa, claro que ainda não terminei o tratamento. Tem outras ferramentas que eu quero mostrar para vocês. Por enquanto, eu vou deixar essa foto do jeito que está e vamos escolher então uma outra foto, para que a gente possa usar também outras ferramentas. O que vocês já conheceram até então? A pincel de recuperação para manchas, a pincel de recuperação, a ferramenta correção. Agora eu quero mostrar para vocês como é que funciona a ferramenta pincel. A ferramenta pincel é como se fosse uma leve camada de tinta que a gente vai passando, ou um desenho, né, em cima dessa pele. Para isso é muito importante, antes de mais nada, que a gente defina a opacidade, o fluxo e também que a gente consiga copiar o exato tom de pele para que essa tinta seja da mesma cor da pele, para se sobrepor às partes que a gente quer remover ou amenizar. O interessante é que essa ferramenta, se a gente usar com cuidado, ela pode preservar a textura da pele, se a gente usar com cuidado. Se a gente usar essa ferramenta de uma maneira mais forte, a textura da pele vai ser totalmente desfeita. A gente já vai entender o porquê. Vamos então a parte que eu acho que é mais legal aqui de tudo: como é que eu consigo copiar esse tom de pele aqui, ó, na cor desse pincel. Vamos lá então. Basta eu clicar com o botão esquerdo do mouse em cima dessa caixa de tinta aqui, dessa caixa de cor, desculpe. E então eu aplico o conta-gotas, que é esse símbolo, né, da ferramenta que vocês estão vendo aqui. Eu aplicando dessa forma, ó, eu copiei o exato tom de pele. E agora, se eu passar a ferramenta aqui, olha o que acontece. Ele vai se sobrepor a essa mancha. Deixa eu só aumentar um pouco mais a opacidade e o fluxo. Ó, agora a mancha já está mais apagada. Porém, cuidem muito com isso que está acontecendo. Ó. Isso daqui pode estragar totalmente o tratamento de vocês. Por isso que é muito importante sempre copiar o tom de pele próximo também da parte em que vocês estão trabalhando. Eu não recomendaria, por exemplo, usar essa ferramenta para fazer todo o tratamento da foto, porque há um perigo muito grande da gente perder o tom de pele original, da gente estragar também a própria textura da pele. Por isso é bom usar com muito cuidado. Eu faria assim para um tratamento pontual, apagar pontualmente uma espinha ou algo assim, tá? Embora existam outras ferramentas para isso. Nesse caso aqui eu não estou gostando muito do resultado da ferramenta pincel, então eu vou tirar, vou tentar utilizar em outra foto ou em algum ponto mais fechado da foto.
Agora a gente vai para a boa e velha ferramenta Carimbo. Como é que funciona essa ferramenta? Deixa eu ver aqui uma outra foto. Essa aqui, a ferramenta Carimbo, vai funcionar muito bem. Como é que funciona então o Carimbo? Ela é muito parecida com a pincel de recuperação, em que eu tenho que copiar com o Alt, né? O Alt e o clique do teclado do mouse, eu tenho que copiar a parte boa da pele para então sobrepor aquela parte boa em cima da parte ruim. Vamos ver como é que funciona. Eu vou escolher essa parte aqui que eu julgo, né? Eu julgo que seja uma parte boa da pele. Eu dou um Alt e clico com o botão esquerdo do meu mouse e agora simplesmente apaguei aquela espinha. O mesmo eu faço aqui. Eu tive um probleminha, eu vou mostrar para vocês o que aconteceu. Eu tinha copiado a parte boa da pele, porém, quando eu faço um movimento, reparem que existe um mais que está se movimentando junto. O que significa esse mais? Esse mais é o marco zero da parte da pele que você está copiando. Então, se porventura você deixar que esse mais apareça em cima de uma parte ruim da pele, sinto muito, você vai apenas duplicar. Aquilo que é ruim vai passar a ser ruim em dobro. O que eu quero dizer com isso? Digamos que eu tenho essa pele boa, selecionei aqui, e eu vou arrastando o mouse. Olha só o que aconteceu. Aconteceu o seguinte, o mais ele pegou aquela espinha que está fora do círculo e trouxe para dentro do círculo, ou seja, eu estou agora, antes não existia, e agora ele passou a existir. Então, temos muito cuidado na hora de usar essa ferramenta aqui. Hoje em dia, por exemplo, ainda mais para uma pele que das 3 fotos é a mais fácil que a gente tem de tratar, eu usaria tranquilamente a ferramenta Pincel de Recuperação para Manchas. Por quê? Vocês percebem que as espinhas elas estão mais ou menos isoladas. E como aqui eu trabalho com sensível ao conteúdo, ou seja, o que está em volta vai se sobrepor à parte que eu quero extrair, a parte que eu quero amenizar, né, tirar. Então, se eu não tenho nada em volta, se em volta está limpo, essa parte limpa vai então se sobrepor à área ruim da foto. Então, por isso que eu usaria basicamente a ferramenta Pincel de Recuperação para Manchas. Quando que a pincel de recuperação para manchas não é muito útil ou não é muito indicada? É quando a gente tem a pele extremamente comprometida e com poucos espaços limpos, né, que a gente possa usar essa transferência de pele boa para pele ruim. Quando eu tenho uma pele limpa com alguns pontos assim espaçados, a pincel de recuperação para manchas é muito útil. Quando eu tenho a pele muito comprometida, eu usaria aqui a ferramenta pincel. O carimbo também, só que o problema do carimbo é que se não tenho muita área limpa próxima, eu vou ter que pegar uma área limpa que está mais distante. E por estar distante é muito possível que tenha um outro padrão de textura, uma outra iluminação, e isso pode acarretar em sérios problemas na qualidade do trabalho, ok? Então, pessoal, essas são as ferramentas de tratamento de pele. Como eu disse, na próxima aula nós vamos então trabalhar com a maquiagem digital, onde a gente vai trabalhar com camadas de pele, a gente vai trabalhar com conceito de desfoque da pele para que a gente possa então ter uma pele mais lisa. Lembrando sempre, cuidem com o tratamento de vocês. Não deixe que ele fique extremamente invasivo ou que ele modifique de uma maneira muito grande a personalidade, né? O tom de pele natural, a textura, o que é natural daquela pessoa dentro daquele retrato. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e que vocês possam colocar em prática esses tratamentos de pele nas fotografias de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.